Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Quem está cansado aí, diga aleluia. Está cansado, irmão? Amém. Eu também estou, tá, gente? Nós estamos cansados, mas o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Amém, meu querido? Abre sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Aleluia, Filipenses. Nós vamos ler no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Pode se encontrar, diga amém. Quem está procurando, diga aleluia. Filipenses 4. Nós vamos ler o versículo 1 ao 9. Amém, queridos? Eu sei que a maioria de vocês estão com celulares que tem versões diferentes, e fica mais fácil para mim localizar pela versão. Eu vou ler a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Síntique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Trabalho. E você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com o Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão escritos no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com oração, com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E a paz de... Por último, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. No versículo 9 diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, portanto, com as minhas palavras e com as minhas ações. Aleluia. E Deus, que nos dá a paz, estará com vocês. Amém, meu querido? Nós acabamos de ler no capítulo 4, do versículo 1 ao 9. E essa carta a Filipenses, quando Paulo escreve para a cidade de Filipos, é uma cidade que, para a gente entender o contexto dessa mensagem, eu preciso explicar isso. Era uma cidade que era uma colônia romana, era uma cidade que, aonde o povo estava, havia ali grande perseguição para o povo cristão, para o povo que servia a Deus. Ao mesmo tempo também tem um contexto interessante, porque Paulo, ele estava escrevendo essa carta para a sua primeira igreja, ou seja, a sua primeira igreja que foi fundada na Europa, vamos dizer assim, fora do seu território, do seu habitat natural, onde ali existia, vamos dizer assim, a sua etnia. E Paulo, então, ele esteve neste lugar, esteve diante dos filipenses e ali ele pregou o Evangelho, e ali se estabeleceu uma igreja, se estabeleceu um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Independente do que eles passavam, que eles sofriam perseguições romanas, como diz aqui anteriormente. Só que de todas as formas, Paulo ele escreve essa carta. Paulo estava preso nesse momento, e Paulo preso, ele de qualquer forma, ele tinha muito apreço pelas pessoas que ele conheceu,
auxiliar Paulo, auxiliar o ministério de Paulo. E é interessante saber isso, queridos, porque era uma cidade que realmente ela tinha resistido, né, com o cristianismo naquela região, que realmente era perseguido. E olha, queridos, é interessante que Paulo, ele está preso, né, e se percebe pelo que ele recebe, né, que a igreja de Filipos reúne ali algumas coisas que não deixam muito claro se era dinheiro, se eram roupas, qual seriam esses bens materiais, mas eles levaram dispostos e levaram através de Epafrodito, eu esqueci o nome da pessoa que levou até Paulo essas arrecadações que o povo conseguiu. E a história conta também que, ao mesmo tempo, também aquele mesmo homem que levou, ele passou por dificuldades nesse trajeto até chegar lá. A Bíblia deixa claro que ele quase morreu. Eu não sei se foi por uma enfermidade, eu não sei o que é, mas ele também quase morreu. Mas ele conseguiu chegar a Paulo, e Paulo, feliz, satisfeito, escreve uma carta aos filipenses, para que eles se alegrassem no Senhor, porque ele também estava muito feliz. Só que ele deixa claro isso também, queridos, porque como a igreja estava passando por perseguição, e ao enxergar que Paulo, né, um grande missionário ali da sua cidade, ele estava preso também, então, vamos dizer assim, eles se comoveram, se entristeceram com aquela condição de Paulo, mas Paulo traz uma revelação poderosa nessa palavra, que Paulo mesmo preso, ele traz um entendimento de que nós devemos nos alegrar, independente das situações. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, queridos, que são princípios poderosos que a gente pode praticar na nossa vida, de viver essa satisfação em Deus, independente da situação, das circunstâncias. Amém. Sabe, queridos? E eu quero trazer isso para que você entenda nesse ambiente a qual nós estamos vivendo, nesse ministério em si também que a gente pertence. Sabe? É poderoso entender isso, queridos, porque no primeiro versículo a qual nós lemos, Paulo, ele destaca que ele tinha saudade e ao mesmo tempo também ele tinha orgulho e felicidade daquela primeira igreja estabelecida. Ou seja, aquela igreja estava se mantendo de pé independente da situação que ela estava passando. E saber isso, queridos, isso é poderoso, sabe? Porque às vezes eu me coloco, e aqui eu quero honrar a vida da liderança dessa igreja. Às vezes a gente se coloca nesse papel, né, de pastoreio, e a gente vê o quão difícil é aventurar nesse ambiente de pastoreio, onde você tem que trazer a motivação, onde talvez não existe nada está linkado a isso. Ao mesmo tempo também você tem que trazer algo que é a esperança, é despertar a fé em alguém, e é também trazer um entendimento de que aquilo que aquela pessoa está vivendo não é aquilo que Deus quer para ela. E às vezes a gente trazendo para esse ambiente, que a gente vê também que Paulo, ele traz essa satisfação, essa alegria e até mesmo uma saudade de estar naquele ambiente. Por mais que Paulo estava preso, ele tinha saudade de estar naquele ambiente com os irmãos, porque ele sabia, ele conviveu com aquele povo viu, Paulo viu pessoas sendo curadas, Paulo viu casamentos sendo restaurados, ele viu condições que talvez eram extremas, mas ele, ali naquele ambiente poderoso, ele conseguiu, unido na palavra, trazer o entendimento para aquele povo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E aí no verso 2, ele já entra logo fazendo uma exaltação, porque ele conta uma história de duas mulheres, né? Que elas estavam entre si, elas tinham criado uma rincha, não sei o que é a verdade, mas elas não estavam mais se falando, elas não estavam mais se entendendo. E Paulo, logo em seguida, no versículo seguinte, ele já fala sobre isso, sobre essas duas irmãs. Para quê? O que acontece? Elas precisam se entender, porque existe algo poderoso na vida dessas duas mulheres, que elas, como o próprio versículo fala, elas estavam juntamente com Paulo espalhando o evangelho. Só que alguma coisa aconteceu que elas desentenderam, sabe? Que isso na verdade é uma exaltação pastoral, porque ela traz isso para nós entender que nós temos um chamado, temos um propósito diante de Deus. E o nosso papel mais importante, que diz, além de recebermos algo poderoso em nossa vida, é compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta esse poder, essa graça, essa salvação, essa vida eterna que nós estamos vivendo. E às vezes, queridos, nós estamos talvez nessa pegada, mas por causa de uma discussão qualquer, ou qualquer coisa que nos desliga, ou nos atrela a uma pessoa, a um defeito, a gente para de fazer algo que é tão poderoso, tão grandioso, porque nós estamos olhando por algo tão momentâneo, tão passageiro, tão insignificante para
para o Evangelho da Palavra de Deus. E às vezes, queridos, entender isso, que eles fazem com que Paulo se coloca no momento de pastor. Irmão, isso não é certo. Concilia com a sua irmã e comece a fazer aquilo que nós fazíamos junto, que era espalhar o Evangelho. E aí, queridos, Paulo deixa bem claro isso no versículo 3, que as duas estavam juntos com ele, fazendo pela causa do Evangelho, vamos dizer assim. E aí, Paulo coloca uma pessoa, uma terceira pessoa, né, que ele fala no versículo 2, para que ajudasse com que essas duas irmãs se entendessem, né, que está nítido que isso é um papel pastoral, sabe? E às vezes a gente, eu estou trazendo isso para o nosso ambiente, porque eu estou falando, igual eu já disse aqui, nós estamos já no último mês do ano, né? Como cristão, queridos, eu sempre vou falar isso, todas as ministrações, desde quando eu já ministrei, desde pequeno, eu sempre falava assim, chegava dezembro, meu irmão, já está pensando que vem, irmão, ainda não acabou, o ano vai virar ainda, mas Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, e eu creio nisso, tá, meu querido? Pode ser tudo diferente ainda, talvez você não tenha mais esperança, mas eu confio em Deus, queridos, milagres e coisas maravilhosas na nossa vida. Então eu ainda continuo dizendo isso, mas olha só, trazendo para nossas ações, para as nossas obras nos dias de hoje, nós estamos aqui diante do ministério, a qual o nosso papel é o quê? Ministrar a palavra, é pregar o Evangelho, é levar salvação, levar libertação, fazer um papel social, tudo isso, quer dizer, às vezes você não percebeu que isso tudo aconteceu diante dos nossos olhos e às vezes nós não entregamos o que deveríamos ter entregado. Sabe, queridos, às vezes nós não nos colocamos nessa condição de que Deus te deu um chamado, um propósito, quer dizer, isso não é considerado situações que estão diante de você. Ou seja, isso não está condicionado a hoje eu não estou bem, então não vou fazer nada. Isso não está condicionado a hoje eu não tenho dinheiro, então eu não vou fazer uma generosidade. Então não está condicionado à sua situação atual, que está condicionado àquilo que você carrega. Amém. Porque tem algo dentro de você que não para de crescer, não para de inovar, quer dizer, a graça é o Senhor do Espírito dentro de você. Amém. E entender isso é poderoso, queridos, porque nós colocamos nessa condição e não entendemos. E nessa ministração aqui, eu já vou terminar, tá? O horário voou. Mas olha, nessa ministração aqui, queridos, eu quero, diante de vocês, declarar palavras de fé. Eu queria declarar palavras de algo que a gente quer, a gente crê, que aconteça neste lugar, queridos. Eu quero que você, juntamente comigo, faça essas declarações. Sabe, queridos? Então, diante disso, eu quero colocar diante de você, queridos, que eu quero ver ainda o mais rápido possível um batismo de muitas almas sendo batizadas. Queridos, quando eu coloco essa condição, eu coloco condições anteriores que passaram a bater aqui, sabe? Que é o nosso papel de evangelizar, que é o nosso papel de caminhar juntamente com aquele novo convertido, que é o nosso papel de caminhar, fazer ele crescer na palavra e depois disso ele batizar, ele viver conosco aqui em comunhão com Cristo aqui também. Sabe, que existe o nosso papel de fazer isso. O que está acontecendo conosco é quando nós não estamos nos dispondo ao Evangelho, ou seja, a nossa visão o nosso momento é que importa, a nossa situação é que importa. Às vezes eu me coloquei nessa condição durante o ano, eu falei, a minha condição não está tão legal nem para compartilhar um post, né? Porque esse post aqui pode ser aquilo que eu não estou vivendo. Mas, queridos, o meu papel não é compartilhar o que eu estou vivendo, a minha situação atual, é compartilhar aquilo que você está carregando. Porque pessoas, queridos, às vezes é muito mais fácil que uma birrinha com alguém e do nada você já vai lá nos stories, nos status, você já tem lá uma indireta, já tem algo parecido com isso. E as pessoas esquecem que o papel dela é compartilhar o Evangelho de todas as maneiras possíveis, meu querido. Amém. Se você não tem um contato para chamar, para falar de Cristo para aquela pessoa, compartilhe um pouco que você sabe que ele está vendo ali, você já está compartilhando algo poderoso. O que está acontecendo com aquela irmã, que aquela irmã ali só está postando coisa de Deus. O que está acontecendo? Eu quero saber mais, eu quero viver mais. Sabe, queridos, eu tenho visto isso porque às vezes nós carregamos algo poderoso aqui neste lugar, todas as quintas-feiras, todos os domingos, e se eu tiver outro dia, a gente está aqui recebendo algo poderoso de Deus, mas nós não estamos compartilhando. Sabe por quê? Nas nossas redes sociais isso não é importante, o Evangelho não é importante. O importante é só aqui agora, é só essa situação, porque lá fora ninguém pode saber que eu estou tão crente assim, eu não posso compartilhar um versículo, eu não posso falar nada de Cristo. Aí tem um grupo da igreja mesmo, onde você pode compartilhar com o irmão um versículo que você leu, um devocional que você fez. Não, eu vou me calar, eu vou me silenciar. Sabe, meu querido, esse é o papel da igreja, de nos compartilharmos, nós vivemos algo poderoso. Nós estamos entendendo
já pulando para o verso 4 e 5 aqui, se você ainda está com sua Bíblia aberta, Paulo pode dizer assim: alegrem-se no Senhor novamente. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Olha só, Paulo traz um conselho, justamente o que eu estava falando aqui, de se alegrar diante de qualquer situação. E aí Paulo coloca isso justamente porque a igreja de Filipos talvez estava entendendo assim, né, Paulo está triste nesse momento, vamos lá consolá-lo. Mas Paulo estava entendendo que tudo aquilo que ele estava passando, que eles, independente da situação atual, ele estava alegre, ele estava contente. Ou seja, ele estava querendo mandar um recado também para aquele povo lá, falando assim: olha, não é porque você está me mandando algo que eu quero mais, que eu estou almejando mais, eu quero deixar claro para vocês, eu estou contente, eu estou alegre, independente da situação. Amém, meu querido? Esse é o papel nosso, de estar alegre em qualquer situação. Porque, se você entender, quer dizer que para nós alegrarmos no Senhor, primeiramente, a primeira coisa de alegrar no Senhor é quando você conhecendo quem Deus é, conhecendo Deus nos seus atributos, o que Ele pode fazer, quais são os pensamentos de Deus para as nossas vidas. E assim, quando você conhece a Deus, é muito mais fácil você colocar a sua esperança, a sua fé nele, e automaticamente as situações ou as condições que são colocadas diante de nós, isso não tem significância. E aí, no versículo 5 ele vai dizer: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Sabe que ele diz amabilidade conhecida? É justamente o que eu disse aqui também. A palavra amabilidade, né, ela tem essa característica de uma pessoa amável, uma pessoa gentil, uma pessoa generosa, sabe? E é justamente isso que eu estou falando, que a gente sim ignora essas coisas e começa a levar a vida por condições que estão favorecidas diante de nós. É como eu disse aqui, liguei para o irmão, vou lá postar na minha rede, que ele vai ver lá aquela indireta que eu estou mandando para ele. E é assim, queridos, às vezes a gente não estamos nos alegrando no Senhor. Não estamos compartilhando esse amor não está sendo conhecido diante dos que nos rodeiam. E conhecer isso, queridos, é poderoso, porque isso faz com que nós tenhamos uma vida em Deus, uma vida poderosa. Enquanto estão entendendo, diga amém. Amém. Amém mesmo, meu querido? Está entendendo o que você está dizendo? Amém. No versículo 5 dele diz assim, ó, acabei de ler aqui, ó: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E aí entra o contexto dessa palavra, de perto está o Senhor, ou como eu li aqui na versão traduzida, o Senhor está por mim. Ela traz assim também entendimento, queridos. Quando você ama, quando você é generoso, quando você está vivendo essa gentileza, toda essa amabilidade, é uma certeza, queridos: perto está o Senhor, sabe? Não é só no contexto de que perto, de que Jesus está voltando, nesse contexto é que Deus está perto desses que amam, que compartilham o amor, que compartilham a generosidade, que tem dentro de si essa necessidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que realmente precisam. Sabe, queridos, eu sei que é muito difícil, nós vivemos situações difíceis, não muito longe disso, vivemos pandemia, vivemos pessoas perderem entes queridos, vamos dizer assim, avós não poderem ver seus netos, não poder abraçar, não poder beijar, isso foi assustador, mas vamos dizer, deixar bem claro, alegre no Senhor, independente da situação. Amém. Sabe, querido, porque isso de qualquer forma a gente precisa ter uma certeza, vai passar. A Bíblia deixa bem claro que o choro dura uma noite. Está claro isso que diz aqui, toda manhã a alegria vem. Aleluia. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Querido, o Senhor está perto daqueles que amam, aqueles que se alegram, amém? Eu queria já encerrar, queridos, mas olha, o versículo 6 diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Olha só, Paulo, ele usa praticamente o mesmo contexto que Jesus também usa em Mateus 6, né? Para que nós não andemos ansiosos, que o Senhor cuida do passarinho, o Senhor cuida dos lírios do vale, Ele cuida de tudo. Mas Paulo, ele deixa bem claro também que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Sabe, queridos, entender essa questão de que a gente, eu estou falando sério agora, nosso momento é muito
possibilidade de acontecer. Então, às vezes, a gente acelera o momento e esquece do momento atual, que é o momento. Qual que é o momento atual, querido? É esse momento agora, onde a gente planta para depois colher. Sabe? O que, na verdade, a ansiedade, ela tira isso de nós, esse momento onde eu sei que eu devo plantar e não preocupar com o que eu vou colher. Mas às vezes a gente pensa tanto na colheita que esquece de plantar, e na hora que você está pensando que vai colher, você nem plantou, meu filho. Então às vezes a gente é roubado nessa condição. E essa ansiedade que ela sempre vai roubar a nossa paz, ela tira tudo de nós. Entender isso, que eles fazem com que nós buscamos a Deus. E buscar a Deus, é justamente o oposto, a oração é o oposto da ansiedade. Porque quando você se acelera, aí eu quero fazer isso, sabe o que você faz? Entra para dentro do seu quarto, meu querido, e vai orar. E vai buscar a presença de Deus. Sabe? A independente da ansiedade, da condição que você está se colocando, você está semeando, meu querido. Sabe? É interessante, igual o vídeo, né, que apareceu lá do Pablo lá, falando sobre a oração, sobre a semente, que às vezes nós misturamos essas coisas. Às vezes nós só queremos orar no momento em que nós precisamos semear, e às vezes nós estamos semeando no momento em que a gente precisa orar. A gente às vezes mistura isso, e às vezes é fácil entender que a gente está sendo roubado a nossa paz, está sendo roubado o nosso futuro, porque a gente está vivendo ansioso. E Deus deixa bem claro isso para nós, porque o próprio Cristo ele fala de que por que nós queremos viver ansiosos. A palavra deixa bem claro que quando você for, você vai, entra para dentro do seu quarto e fecha a porta, que Deus que te vê em secreto. Isso é poderoso, sabe por quê? Quando você está orando, você imagina que Deus está te ouvindo. Mas quando você entra para dentro do seu quarto, a Bíblia explica que Deus te vê em secreto. Então, ou seja, a oração ela vai além do que falar. Ela tem uma ação, ela tem uma atitude. E essa atitude é que Deus está vendo, porque justamente o que a gente fala, Deus já sabe o que eu quero, então eu não vou orar não, querido, mas faça essa atitude. Ora, oração de súplica, oração de intercessão, mas faça, meu querido. Deus, Ele quer ouvir você, Ele quer ter intimidade contigo, você precisa conhecer a Deus. Amém. Que Ele dizia assim, Filipenses 4:7, fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo. É justamente isso. Ou seja, se você abandona a ansiedade, e aí vem um lado positivo disso, né? Paulo vai dizer, justamente, ó, se você deixou de ser ansioso, o que vai acontecer? Diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guardará. Sabe, quando a gente fala da paz que excede todo entendimento, é quando ela supera todas as nossas expectativas, que é justamente a nossa ansiedade. E a gente fica imaginando coisas ou especulando coisas do que vão acontecer, mas a paz que excede esse entendimento que nós achamos que temos, ela nos guardará, amém, meu querido? Amém. E aí no versículo 8, já para encerrar aqui, Paulo deixa bem claro aquilo que nós devemos pensar, qual seria o nosso pensamento correto. E aí ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha só, esse é um antídoto contra a ansiedade. Porque o que nós devemos pensar, quer dizer, é trazer para nós aquilo que é bom, aquilo que é agradável. É isso que Deus quer para nós. Não quer que nós vivemos ansiosos ou especulando condições que ainda não aconteceram, e justamente a nossa mentalidade sempre pende para essas coisas ruins, de pensamentos ruins, pensamentos de coisas que as coisas não vão dar certo. Mas queridos, com Deus, Ele sabe o que nós vamos passar, o que nós estamos nele, então nós temos que ter essa expectativa de que algo poderoso vai acontecer na nossa vida. Não é algo de ruim, não é algo frustrante, não é algo que vai nos decepcionar, independente da condição que nos é colocada. Sabe, meu querido, porque eu sei que é ruim. Imagina uma condição onde você está com alguém enfermo, uma enfermidade, alguma coisa talvez incurável, e aí você começa a reclamar aqui, queridos. Olha, entenda o seguinte, quando você reclama, você também está deixando de semear, você também está deixando de plantar. Então, ou seja, toda reclamação ela vai te trazer para você uma seca, um momento de perda. Mas toda vez que você agradece, você está semeando, porque daquele agradecimento, daquela gratidão, você vai colher algo poderoso de Deus. Então entenda isso, queridos, toda gratidão é uma
dar. Então seja grato em tudo, meu querido. Seja grato, querido, porque Deus sabe de todas as coisas, independente da sua situação. E para terminar agora, meu querido, versículo 9 diz assim, ó: tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. E é isso, queridos. Essa é a palavra que às vezes nós estamos aqui todos os dias aprendendo, recebendo. Ou seja, existe um ambiente aqui onde tudo é construído para que nós possamos receber algo poderoso de Deus, que é impagável, meu querido. Sabe? Talvez você chegou no culto e no domingo, né, e sentou para adorar a Deus, mas não, talvez notou que antes disso alguém veio e limpou a igreja, antes disso alguém veio e organizou o som, antes disso alguém deixou um ambiente preparado para que você pudesse receber algo poderoso de Deus. O ministro de louvor ensaiou, gastou ali a sua voz, ali dedicou o tempo para isso. O pregador da palavra também estudou bastante durante a semana para trazer algo poderoso para a sua vida. E e essas coisas a gente precisa entender que eu não estou vindo aqui só para passar meu tempo, eu não estou vindo aqui só para viver meus amigos, conversar e compartilhar algo pessoal, não, queridos. Eu tenho que entender que eu estou vindo aqui me recarregar as energias, porque lá fora essa luz precisa estar acesa. A luz da escuridão é você, meu querido. Então entenda isso, receba de Deus algo poderoso, porque não deixe esse ano virar, querido, sem você entender isso, sabe? Porque vai ser só mais um ano, é mais um ano de acesso, mais um ano de avivar e coisa tal que eles não. Entenda isso, querido. Esse é o momento onde você está recebendo de Deus algo poderoso para compartilhar para muitas pessoas, porque, queridos, o céu vai festejar isso. Amém. Sabe? Uma pessoa, um cristão, onde ele compartilha daquilo que ele vive, e uma alma é salva, uma alma é transformada, querido, o céu está celebrando isso. Sabe? Onde as pessoas que estão perdidas aí fora estão sendo resgatadas para o céu, estão sendo tiradas do inferno, e o céu está toda hora celebrando isso. Então entenda isso, queridos. É um ambiente em que você está, no trabalho, na sua casa. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, meu querido? Então vamos declarar palavras poderosas. Eu quero declarar que esse ambiente aqui vai estar cheio de pessoas famintas e sedentas da palavra de Deus. Amém. Vai estar tão sedento, tão faminto, que você vai ter que sair do seu lugar e distribuir alimento. Sabe? Aquilo que você recebeu, você vai ter a oportunidade de compartilhar. Eu creio nisso, queridos, que esse ambiente, esse lugar aqui vai ser transformado pela glória que Deus vai derramar através da vida de vocês. Então vai declarando isso, vai tendo fé. Sabe? Todo dia saia de casa declarando aquilo que você almeja, usando fé, usando aquilo que você aprendeu. Você clama a Deus a proteção para a sua casa, para a sua família, e que a prosperidade está com você desde onde você estiver, que a presença do Senhor está contigo onde você passar. Então entenda isso, que existe algo poderoso de Deus acontecendo além, não é só um culto, meu filho. É um ambiente poderoso onde tudo acontece para a glória de Deus. Sabe, querido, porque quando você dedica a sua vida a alguém, a transformar a vida de alguém, por mais que seja a nossa ação, a nossa atitude, a glória é dele. Entenda isso, porque você vai fazer algo, você vai se dedicar, vai fazer tanto. Quando você fizer, aquela pessoa vai glorificar a Deus. Então, queridos, a glória é dele, a honra é dele. Entender isso é muito bom. Faz com que nós venhamos crescer mais em Deus, faz com que nós venhamos ter atitudes diferentes, onde nós possamos compartilhar de Deus o Evangelho. Então, queridos, a palavra de confronto hoje é: para de viver por viver, meu querido. Comece a viver pela palavra. Amém. Comece a ser transformado também pela palavra e comece a transformar vidas pela palavra de Deus. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Amém. Mas em tudo, queridos, dedique o seu tempo a Deus. Dedique o seu tempo de fazer a obra de Deus. E Deus vai fazer algo também poderoso na sua vida.